Olá, o nosso curso ele entra agora na matéria de Direito Processual Civil. Eu sou o professor Heitor Miranda Guimarães e nós iniciaremos agora a análise da disciplina de Processo Civil, começando pela teoria geral do processo e avançando por todo o processo de conhecimento. E levando-se em consideração que nós estamos revisando o conteúdo para fins de alcançar o êxito no exame de ordem, então nós passaremos sobre os principais aspectos do direito processual civil. Não nos aprofundaremos, tendo em vista que vocês já estudaram isso nos semestres do curso de Direito e já têm alguma noção. Mas aproveitaremos então para ressaltar os melhores e os mais importantes aspectos do processo. Certo? Certo. Então, iniciando a teoria geral do processo, nós falamos sobre jurisdição, processo ou ação. Aí nós veremos a matéria de jurisdição, os aspectos principais do exercício da tutela jurisdicional com relação às atividades prestadas pela jurisdição, a participação também aí dos aspectos do processo, procedimento, falaremos também do direito de ação e tudo aquilo que envolve esses aspectos que são importantes para entendermos a sistemática do processo. E só lembrando, o processo é algo simples, é uma sequência de atos e que se desenvolve sempre numa cadeia ordenada, que nós vamos aprender agora. Antes de falarmos especificamente da jurisdição, do processo e da ação, nós veremos alguns princípios que são importantes para o desenvolvimento do processo e para a sua validade. Os princípios, eu separei alguns dos mais importantes que nós vemos que são mencionados e são analisados nas mais variadas áreas do processo, sendo principalmente do processo civil. Então nós temos como dois principais ou dois baluartes da jurisdição e do processo o princípio da legalidade e do devido processo legal. Eles compreendem ou eles abrangem a grande maioria, eles abrangem os demais processos e eles são, na verdade, aqueles que sustentam o nosso sistema jurídico. Então nós temos o princípio da legalidade, que se refere à existência da norma, à existência da lei, a uma fonte previamente disposta e que vai regulamentar a existência do processo. Então o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, ele dispõe sobre a existência de uma lei, sobre a existência de normas, sobre a existência de dispositivos legais que regulamentam o exercício da jurisdição, do processo, da ação. E, por conseguinte, também regulamentam a existência dos direitos processuais, das garantias que as partes e os seus procuradores têm no processo. O princípio do devido processo legal, que nós utilizamos em nosso ordenamento, também inserido na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 54, ele dispõe sobre a existência de um processo efetivamente regulamentado pela lei. Aliás, como eu acabei de falar, não é possível aceitar a existência de um processo judicial sem uma lei anterior prevendo a sua existência. Então, o princípio do devido processo legal, ele advém da ideia da proteção ao patrimônio e à liberdade, os dois maiores bens que existem aí, que nós, como seres humanos, valorizamos. Então, nos aspectos processuais e materiais. Então, o devido processo legal refere-se à proteção do patrimônio e à proteção à liberdade. Com relação ao patrimônio e à liberdade, diz o devido processo legal que ninguém perderá o seu patrimônio, ninguém perderá o seu direito de ir e vir sem antes ser processado e ser julgado e ter uma sentença judicial transitada em julgado. Então, devido ao processo legal, nós importamos esse dispositivo do direito francês para o nosso ordenamento e advém ele, a sua origem do Código Napoleônico, da Constituição Napoleônica, como o intuito de amparar os bens e garantias individuais. Então, o devido processo legal dispõe simplesmente que as regras para o processamento das causas, a busca pelo direito, ela estará previamente selecionada, previamente amparada por uma norma
e que não prevê surpresas, que está sendo já estabelecendo critérios para que seja possível buscar a sua pretensão. Então prevê a existência de regras para quem busca o direito, o autor, regras para quem julga, o juiz, regras para quem defende ou resiste à pretensão autoral. Então, devido ao processo legal, proteção do ordenamento jurídico às pessoas que não sofrerão abusos, não sofrerão arbitrariedades no processamento das suas pretensões e resistências. O princípio do contraditório, ele também é um dos importantes princípios do processo. Lembrando que devido ao processo legal, legalidade, estão na Constituição Federal, o contraditório também na Carta Magna, no artigo 5º. Dispõe então o contraditório que a toda ação haverá uma resistência, ou a todo ato haverá uma resposta. Então, a tudo aquilo que o autor levar para dentro da ação, tudo aquilo que for produzido pelo autor, ao réu será dada oportunidade de resposta, ao réu será dada oportunidade de resistência. E do mesmo modo, tudo aquilo que for produzido pelo réu dentro do processo, tudo aquilo que for levado pelo réu para dentro do processo, apresentado em matéria de resposta, como suas alegações preliminares, como documentos, serão submetidos ao autor para que ele possa manifestar-se e impugnar. Então, o contraditório é justamente a ideia de que aquilo que é apresentado, aquilo que existe de ação, haverá uma reação, seja por parte do autor e por parte do réu. Não esquecendo que o contraditório também se estabelece entre juiz e partes. Quando o juiz submete, por exemplo, a perícia às partes, para que elas se manifestem a respeito do resultado apresentado pelo perito, a respeito do laudo. Então, as partes, ao se manifestarem a respeito do laudo, elas estarão também estabelecendo o contraditório com o juiz, no aspecto de que o juiz decidirá após a manifestação dessas partes, caso elas queiram. E aí nós temos o direito de defesa. Veja que eu não ressaltei aqui a ampla defesa, porque ela no processo civil ela é mitigada, ela não é tão levada a uma profundidade como se tem no processo penal. No processo civil, o direito de defesa existe, ele é garantido, basta você analisar o artigo 297 do CPC. Então você tem lá no CPC o artigo 297, que menciona sobre, então, 297, ele fala que o réu poderá apresentar resposta. Então, o réu apresenta a resposta, e essa resposta, ele responde por meio da contestação, por meio de uma das exceções e por meio de reconvenção. Então você vê que o direito de defesa existe, e esse direito de defesa nós veremos logo abaixo que ele é um direito disponível. Então o direito de defesa existe no processo civil, ele é exercido, ele pode ser exercido, não é obrigatório, ressalvadas as situações em que se percebe a existência de direitos indisponíveis, onde mesmo que a parte não tenha representante, mesmo que a parte não se defenda, o juiz nomeará um curador especial para fazê-lo. Então, o direito de defesa existe no processo civil, mas ele é mitigado no aspecto de que o juiz não suprirá isso àqueles que detêm capacidade jurídica, àqueles que têm condições, seja de constituir um patrono, seja de buscar a defensoria pública. O duplo grau de jurisdição é um princípio, direito de defesa, repetindo, princípio constitucional, sim, mas levando isso em consideração as regras do artigo do CPC, que dispõe que não sendo exercido, sofrerá o réu os ônus da revelia. Então ele poderá ser considerado revel. Com relação ao duplo grau de jurisdição, de fato, é um princípio constitucional, implicitamente previsto na Constituição. Você não vai encontrar na Constituição Federal uma garantia ou uma regra dispositiva mencionando sobre o duplo grau, no sentido de que é um direito de todas as pessoas recorrerem. Não é isso. O duplo grau existe implicitamente na Constituição, lá no artigo 92 da Constituição Federal, quando dispõe sobre
a existência dos órgãos judiciais. O artigo 92 ele estipula quais são os órgãos do Poder Judiciário. E nisso ele dispõe, mencionando que o Poder Judiciário é composto por juiz e tribunal. Então ali ele está mencionando essa existência desse duplo grau. Mas não é um direito, não é uma garantia fundamental. Cabe ao legislador ordinário infraconstitucional regulamentar esse exercício. Tanto basta lembrar a Lei 9.099 de 95, a lei que instituiu os juizados especiais, e que ela dispõe sobre a não possibilidade de recurso das decisões interlocutórias. Então, decisão interlocutória em sede de juizado especial, não cabe recurso. Não fere esse princípio, porque o legislador quis assim. E a Constituição, ela dispõe sobre essa possibilidade. Ela permite que o legislador infraconstitucional regulamente, concorrentemente, sobre direito processual. Certo? Então, nós temos aqui a celeridade. A celeridade é um dispositivo também constitucional e que nós podemos ver aqui, vamos melhorar a caligrafia, né? Então a gente pode verificar o princípio da celeridade previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 78. Perdão, inciso 78. E esse dispositivo inserido, vamos apagar aqui para caber certinho, inserido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, ele passou a dispor que o processo judicial precisa ter um tempo razoável, duração razoável. Significa que, observadas as garantias e os direitos das partes dentro do processo, esse processo deve sempre buscar não ser eterno. O juiz, as partes devem buscar desenvolvimento de um processo em um tempo razoável. Não tem um tempo previsto em lei, não é possível estabelecer um tempo. Mas a celeridade refere-se também à economia processual. Evitar o desperdício de atos processuais. Ou seja, caso a matéria seja de direito, artigo 330, inciso 1º do CPC, o juiz poderá antecipar o julgamento da lide, não necessitando de produzir uma audiência de instrução. Chegando até a audiência, vai gastar tempo, vai ter que intimar, vai ter que expedir mandado, vai ter que comparecer às partes, comparecer testemunhas. Então, a matéria sendo de direito, o que é matéria de direito? Estudaremos mais à frente. Matéria de direito é matéria jurídica, é aquilo que já está estabelecido, explica o professor Luiz Rodrigues Vamber, no curso avançado de Direito Processual Civil, volume 1. Ele explica que matéria de direito é aquela matéria jurídica, aquela matéria que já está expressa, já está exposta na lei ou no sistema jurídico, em um contrato, em alguma norma específica. Então, sendo direito, já previamente não haver necessidade de produzir provas para se estabelecer a verdade de determinado fato, o juiz simplesmente prossegue para o julgamento antecipado da lide, sentenciando imediatamente. Isso é celeridade. Agora, verificando o juiz que, ainda que seja matéria de direito, exista necessidade de dilação probatória, não ferirá o princípio da celeridade estabelecer uma audiência de instrução. O princípio da disponibilidade, ele está aqui previsto, o princípio da disponibilidade, ele é um princípio infraconstitucional, no aspecto de que ele menciona que o direito de acesso ao judiciário, ele é disponível aos indivíduos. Ninguém será obrigado a buscar a jurisdição, a não ser quando sinta necessidade ou quando queira. Então, a jurisdição está à disposição